O Eduardo Bolsonaro se deu muito mal com essa investigação do Alexandre de Moraes, porque a punição ela é certa. E agora o Eduardo tá falando que ele pode renunciar por conta disso. Mentira do Eduardo. Vai renunciar nada. Na verdade, o que ele quer fazer é renunciar justamente para escapar de uma punição, que é uma punição pesada. O Eduardo pode pegar aí uns 20 anos de prisão, ele sabe disso. E por isso fala que pode renunciar para ficar nos Estados Unidos. Ele quer fugir para lá. E é impressionante que o Eduardo ele tenha piorado a situação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro agora vai ter que prestar depoimento, porque o próprio ex-presidente admitiu que financia o Eduardo nos Estados Unidos. É uma sucessão de erros, porque todo esse processo não iria intimidar em absolutamente nada o STF, só causou mais embaraços para o pai, e o Eduardo está sendo usado pelas empresas do Vale do Silício para se sobreporem às soberanias nacionais, à soberania brasileira, e por isso a punição ela é correta. Coloque nos comentários se você acha que o Eduardo Bolsonaro vai pegar alguns anos de jaula. Essa renúncia dele é justamente para fugir do país? Você concorda com a investigação? Defina o Eduardo em apenas uma palavra, na minha opinião, bobão. É isso que o Eduardo é. E é o cara que mais ferrou o pai, mais do que o Aristides. Gostou da investigação? Se você gostou, like no vídeo e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro já faz um tempo que ele está articulando sanções do governo americano contra o Brasil. Já tem alguns meses. E tinha um monte de gente falando o seguinte: você vai se lascar, você vai se dar mal, isso é crime de lesa pátria. O Ricardo Capelli, que foi interventor federal, falou isso. O Lindenberg Farias falou isso. Um monte de gente estava falando isso. E na época lá que o Capelli tinha falado que o Eduardo Bolsonaro poderia ser condenado, coisa do tipo, ele veio a público, Eduardo, e tem toda uma justificativa falando, não é isso que eu tô fazendo. Só que agora ele foi para os Estados Unidos e começou a articular essas sanções do governo americano contra o governo brasileiro. E por conta disso, a PGR encaminhou ao Alexandre de Moraes um pedido de abertura de investigação. E o Alexandre de Moraes acatou esse pedido. Porque o Eduardo Bolsonaro está causando embaraços diplomáticos para os dois países, numa tentativa de obstruir e constranger a justiça brasileira e principalmente impedir o bom funcionamento das instituições brasileiras. E caso haja de fato essas sanções do governo americano contra o governo brasileiro, o Brasil vai reagir diplomaticamente aos Estados Unidos. E o próprio governo americano sabe que não é benéfico para ninguém essas sanções, porque o Brasil vai reagir, vai causar problema para as empresas americanas, isso vai causar reações e problemas para as empresas brasileiras, então o que acontece? Prejudica os negócios brasileiros e as empresas brasileiras. O Eduardo está fazendo isso só para beneficiar o pai. Não há nenhuma disputa geopolítica, nenhuma disputa diplomática do Brasil com os Estados Unidos. Por isso que toda essa atuação do Eduardo Bolsonaro, ela é criminosa e vai ter uma punição certa. A gente sabe também, e o próprio governo brasileiro sabe, que o governo americano não tem nenhum tipo de interesse em impor sanções a ministros do STF. A gente está falando aqui já há algumas semanas, talvez até meses, que o interesse das sanções são das Big Techs, ou é das Big Techs. A Mônica Bergman da Folha de São Paulo trouxe essa informação, porque as Big Techs querem intimidar a discussão sobre regulamentação das redes sociais no Brasil e no mundo todo. Então elas querem impor uma punição ao Alexandre de Moraes para servir como exemplo, mostrando o seguinte: vocês, Suprema Corte do mundo todo, nós estamos com o governo americano de retaguarda. Se vocês fizerem qualquer movimento contra a gente, nós vamos colocar o governo americano para impor sanções a vocês. E o Eduardo Bolsonaro, ele está dando as justificativas, mesmo que falsas, para que haja essas sanções como interesse das Big Techs. Por isso que ele tem que ser punido. Aí veio o Eduardo Bolsonaro, fez um discurso todo nas redes sociais e começou a falar, eu vou mostrar aqui pra vocês, de renúncia. Ele pode renunciar ao mandato. Mas a gente sabe que essa história de renúncia de mandato é uma grande mentira do Eduardo Bolsonaro. Olha só, deixa eu mostrar. Mas na sua resposta o senhor disse que vai depender também de como está o poder de Alexandre de Moraes para o senhor decidir se volta ou não ao Brasil. Mas então está na mesa também a possibilidade do senhor renunciar ao mandato de deputado federal? Sim, está na mesa. O meu objetivo, minha pauta prioritária, na verdade única aqui nos Estados Unidos, é sancionar o Alexandre de Moraes para colocar um freio no... Olha lá, olha o que esse cara falou. Ele admite a atuação criminosa dele. E essa história de renunciar, de estar na mesa, é falso. Ele quer se colocar no final como Marte. Mas essa história de renúncia é por quê?
Ele tem 120 dias para voltar ao Brasil depois de pedir, ou para retornar ao mandato depois de pedir o afastamento. Se ele não retornar, o que acontece? Ele perde o mandato. Então ele vai falar que ele vai renunciar porque ele sabe que a punição aqui é uma punição certa. Segundo a Malu Gaspar não, a Bela Megali do Globo, os ministros do STF já dão como certa a punição contra o Eduardo. E se forem somar ali todos os crimes dele, ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. Então o que é melhor para ele? Ele ficar lá nos Estados Unidos a voltar para o Brasil. Claro, ele quer fugir. E ele já prepara a fuga falando, não vou renunciar para sair como Marte. Mas não adianta ele querer sair como Marte, porque ele não tem defesa. Ele próprio admitiu, ele confessou aqui. E as postagens dele falando que havia um regime de exceção no Brasil. Que regime de exceção? Quem da oposição foi punido? Tarcísio foi punido? O Flávio Bolsonaro foi punido? O Carlos foi punido? A oposição está funcionando. Quem está perseguindo as pessoas é o Donald Trump. É o governo que ele defende, que fala que é um governo que liberta as pessoas, que é um governo que defende a liberdade de expressão, que defende a liberdade. Mas é falso, o Eduardo Bolsonaro está fugindo. E ele deveria fugir, na verdade, eu até concordo com ele com essa fuga, mas ele deveria fugir não da justiça brasileira, ele deveria fugir do próprio Bolsonaro, porque nunca vi alguém que queira ferrar tanto assim o pai. Eu não sei, acho que nem a Suzane, né? E olha o que a Suzane fez com os pais. Mas o Eduardo Bolsonaro, ele faz com crueldade. Porque, claro, isso é uma metáfora, é uma picardia, mas é impressionante. Porque o que passou na cabeça do Eduardo Bolsonaro? Ele achou mesmo que esse tipo de postura dele iria provocar algo positivo para o Bolsonaro? Ele iria intimidar o STF? Nunca, jamais! E agora o que acabou acontecendo? O Bolsonaro vai ter que prestar depoimento à Polícia Federal. Porque o Bolsonaro falou que ele confirmou que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos e o Bolsonaro falou que ele banca o Eduardo nos Estados Unidos. Ou seja, o que deu a entender? E por isso que o Bolsonaro vai prestar depoimento. Eduardo, vou mandar você para os Estados Unidos, você vai articular com o governo Trump, eu vou bancar você aí para que você consiga intimidar o governo brasileiro via governo americano. Foi exatamente isso. E aí o que acontece? Por conta dessa tentativa de intimidação, o Bolsonaro vai ser ouvido. Porque isso continua. É o golpe que foi tentado dar pelo entorno de Bolsonaro, o beneficiando, e agora o golpe continua sendo reiterado para atrapalhar o funcionamento das instituições. É uma burrice imensa do Eduardo, que lá em 2022, ao invés de ter ficado junto com o Flávio e falado para o Bolsonaro, pai, vamos aceitar o resultado da derrota? Não, ele ficou ao lado de Michele. E aí? E aí que aconteceu todo o desdobramento do 8 de janeiro e agora o Bolsonaro vai ser preso e o Eduardo jogando mais ainda o Bolsonaro para a cela da prisão. Esse cara, ele precisava passar por um tratamento psicológico por conta do tamanho, ele tem o complexo do piu-piu diminuto. A ex-namorada dele falou que ele tem um negócio pequeno, por isso que ele quer se sentir grande, importante, gosta de armas, né, para projetar, né, porque ele projeta o membro e fica maior. E ele sempre ferrou o Bolsonaro por conta disso, dessa megalomania para mostrar que é grande. Se ele tivesse ficado quietinho desde o início, estaria tudo certo. Só que ele só provoca embaraços para o pai. Só. E agora é mais um embaraço. E outra coisa também que nós temos que observar, essa articulação do Eduardo Bolsonaro com figuras nos Estados Unidos como o Alan dos Santos. Porque ele postou uma foto que eu vou resgatar aqui para vocês. Uma foto muito esquisita lá nos Estados Unidos, falando o seguinte, olha, eu estou aqui, né, com o pessoal de direita e tem um cara na foto que ele está coberto com um quadrado branco. Eu acredito, um dia ainda vou fazer um livro disso, QG conservador em Washington. O Eduardo Bolsonaro, o Felipe Barros que é um bobão, aqui acho que é o Paulo Figueiredo, né? Todos eles têm a mesma skin, óculos grossos, barbinha para parecer que são inteligentes, e ali, aqui, um cara com um negócio branco na cara. Possivelmente o Alan dos Santos. O Eduardo Bolsonaro, lá em 2020 na verdade, ele bancava o Alan dos Santos em Brasília, porque foi uma reportagem da revista Cruzoé. Ele custeava a mansão do Alan dos Santos em Brasília. E quando começou o inquérito do STF contra o Alan dos Santos, o Eduardo Bolsonaro, ele mais ou menos ajustou ali
a burocracia dos documentos para o Alan dos Santos fugir. Algo que nunca ficou muito bem esclarecido. O Eduardo está se articulando com o Alan dos Santos lá, está criando empresas para ser uma espécie de Steve Bannon também. É algo que precisa ser investigado. Ah, e outra coisa. O Flávio Bolsonaro falou o seguinte, que o Paulo Gonet agora também pode entrar na mira das sanções do governo americano por conta da investigação contra o Eduardo. Então eles estão dizendo que o governo americano é uma espécie de guarda-costas. Quem nos investigar vai sofrer sanções? Ora, então é uma clara tentativa de intimidação, uma clara tentativa de evitar o bom funcionamento da República. Então a família Bolsonaro hoje não pode ser investigada porque quem investigar vai tomar sanção do governo americano. Então está claro a tentativa de golpe do Eduardo Bolsonaro, ainda reiterando o mau funcionamento das instituições nacionais.